Fala pessoal, boa noite. Estou aguardando vocês começarem a entrar na sala para a gente comentar um pouquinho, mais esse ataque aí sobre o deputado Jair Bolsonaro, que parece que jurisprudência, legislação, constituição vale para tudo quanto é vagabundo nesse país. Um monte, inclusive, de parlamentar faz um monte de atrocidade, mas para o Jair Bolsonaro não serve. Então, Diego Ambrosio, João Vitor, Fabrício Queiroz, obrigado pela presença na nossa página. É o seguinte, pessoal, hoje está publicado aí que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, manteve uma condenação do deputado Jair Bolsonaro em função de uma ação indenizatória aí da senhora Maria do Rosário por causa de toda aquela confusão, aquele embate, na verdade, que houve lá em 2003 ainda, do Jair com a Maria do Rosário, quando ele dava uma entrevista para a Rede TV, defendendo a redução da maioridade para o assassino, torturador e estuprador Champinha, por causa de um crime que chocou o país naquela época, que ele sequestrou um casal de namorados, executou o menino no dia seguinte, passou 5 dias maltratando a menina e depois também executou-a. E o Bolsonaro defendendo que ele tivesse uma punição como a de um adulto, e na entrevista para a Rede TV é interrompido pela Maria do Rosário, é aquela confusão toda, ela chama ele de estuprador e ele reage daquela forma, que para qualquer homem que é xingado de estuprador, é razoável a forma como ele reagiu, porque realmente é de tirar do sério, porque você consegue ofender uma pessoa xingando daquilo que ela não é. Então a indignação muito grande, ele reagiu daquela forma e está dando pano para manga até hoje, 14 anos depois. E por que está dando pano para manga até agora? Porque o Jair é uma pessoa que está em evidência, ultrapassando os 20 pontos percentuais das intenções de voto de qualquer pesquisa fajuta que fazem aí pelo Brasil. Só para lembrar, quando a pesquisa dá 20% para o Bolsonaro, vocês podem ter a certeza, a convicção que ele está perto de 30%, no mínimo. Porque comigo aconteceu isso aqui no ano passado, fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro. No sábado antes da eleição, o Instituto me dava 7% das intenções de voto. No dia seguinte, no domingo, eu tive 14% de voto nas urnas. E sem falar que várias pessoas deixaram de votar em mim para dar o voto útil num outro candidato que as pesquisas indicavam que teria mais chance do que eu para tirar o candidato de esquerda do segundo turno. Então, o que conseguiram foi nos tirar do segundo turno da prefeitura aqui no Rio. As pesquisas conseguiram influenciar dessa forma. Então, hoje está aí o STJ não reconhecendo o recurso do Jair Bolsonaro e mantendo a condenação lá de R$10 mil por danos morais à senhora Maria do Rosário, que o xingou de estuprador. Ele reagiu e é assim que a justiça entende, por enquanto, pelo menos, já que o Jair recorrerá com certeza dessa sentença. Mas, como está falando a Monique aí, estão desesperados. É isso, Monique. Bate um desespero, e aí vocês conseguem ver quem é, na verdade, a pessoa com chances de disputar uma presidência da República do ano que vem, e que realmente quem é o antissistema, que é o candidato que é de fora desse sistema, que tem a independência para entrar e fazer aquilo que a população quer, não o que interessa a algumas pessoas. Eu peguei aqui, pessoal, só alguns casos rápidos, dei um Google para ver os casos, isso foi no STJ. Até mais o Jair está respondendo também no STF por uma queixa-crime da Maria do Rosário e também por uma outra ação do Ministério Público Federal. E aí, nunca antes na história desse país já tinha sido aceito a abertura de um inquérito no STF, ignorando a imunidade parlamentar. Então, vocês viram aqui que no mérito desse assunto, um embate entre dois deputados, independente da imunidade parlamentar, claramente qualquer pessoa percebe que não tinha que haver a punição para o Jair. Mas, entrando agora na parte técnica, a questão da imunidade parlamentar, que é bem clara a Constituição Federal, ao dizer que os deputados têm imunidade íntegra, total imunidade, por suas opiniões, palavras e votos, por quaisquer opiniões, palavras e votos. E para você, tem que fazer muito esforço para tirar a condição de que ali estava havendo um embate entre dois deputados. E foi isso que o STF fez inicialmente, no caso o relator, o ministro Luiz Fux, ignorou
que ali estava havendo um embate entre dois deputados e entendeu, né, difícil, tem que fazer muita força para entender como ele entendeu, que ali não tinha a questão dele ser parlamentar envolvida. Mesmo o debate, todo o embate, na verdade, ter ocorrido dentro do Salão Verde da Câmara dos Deputados. E ele dando entrevista, obviamente, porque ele é deputado, não é porque ele tem olhos azuis, né, bonitos, não é porque ele é um mito na boca das pessoas aí nas ruas. Eu peguei alguns casos aqui, pessoal, olha só, hein, que o STF também já arquivou os processos sem apreciar o mérito, com base na imunidade parlamentar. Aí deu um Google rápido. Aí você pega aqui um caso, né? O STF arquiva a queixa-crime contra Romário por chamar chefe da CBF de ladrão. Não precisa entrar no mérito se o Ricardo Teixeira é ou não é ladrão. Aqui, em abril de 2015, com base na imunidade parlamentar, a primeira turma do STF rejeitou a queixa-crime apresentada contra o senador Romário. Aí você pega um caso seguinte, tudo caso recente, tá, galera? Agosto de 2015, alguns meses depois, o ministro Celso de Mello extinguiu o procedimento criminal formalizado pelo senador Aécio Neves contra a Jandira Fegali. Não sei se vocês lembram, se não me engano foi no Twitter da Jandira Fegali, quando foi apreendido aquele helicóptero cheio de cocaína em uma fazenda que seria de propriedade do Aécio, e insinuou que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. A Jandira ensinou que o cara tinha envolvimento com tráfico de drogas no seu Twitter. E o STF arquivou com base na imunidade parlamentar em agosto de 2015. Aí tu pega um outro caso aqui, que o mesmo ministro Celso de Mello, de novo, do STF, extinguiu, também julgou extinta a queixa-crime ajuizada pelo deputado Alberto Fraga, contra o também deputado Glauber Braga, porque na época lá o Glauber, né, acusou o Alberto Fraga, xingou ele de um monte de coisa aqui, mas com base na imunidade parlamentar entendeu que a ação tinha que ser arquivada. Aí uma outra situação aqui, STF arquiva a queixa-crime do ex-técnico Dunga contra também o Romário, porque o Romário insinuou que o Dunga saberia de todo o envolvimento, e teria ficado quieto, enfim, que ele teria sido conivente com aqueles problemas que estavam acontecendo na CBF. Arquivado com base na imunidade parlamentar. E um último caso aqui, só para retratar para vocês, é que o STF arquivou o processo do Eduardo Cunha contra um deputado que o chamou de gangster e o associou ao capeta. Chamou o cara de gangster, ladrão, de demônio, e o STF arquivou a ação movida pelo Eduardo Cunha contra esse deputado com base na imunidade parlamentar. Então, pela primeira vez na história desse país, um deputado está sendo processado, ignorando-se a sua imunidade parlamentar, numa situação, num caso concreto de claro embate entre dois deputados. E aconteceu uma situação curiosa, que nessa sessão que a turma do STF decidiu dar continuidade, abriu o processo, na verdade, contra o Bolsonaro por causa dessa situação, um dos ministros era o Marco Aurélio de Mello. E aí, um pessoal que estava acompanhando a sessão me contou depois, né, que na hora que estavam apreciando se iam, se não iam abrir o processo, o próprio Marco Aurélio de Mello falava assim: não, vocês têm certeza que vocês vão abrir um processo por causa disso? Por causa de um embate? Vocês estão falando sério mesmo que isso vai acontecer? Quer dizer, a própria postura dele, entendendo que essa decisão do STF foi contra toda a jurisprudência da história da existência do Brasil. Foi contra todas as decisões anteriores. Que enalteciam e falavam da importância da imunidade parlamentar, que é importante sim, até porque o Jair, ele a usa para falar, para expressar a sua opinião, e não como alguns aí para roubar essa imunidade parlamentar, para roubar que não deveria existir, mas até para isso o Supremo às vezes, né, entende que tem que ser mantida. Mas agora, pelo caso do Jair, não. Então, pessoal, é só para trazer aqui essa indignação minha. Estou falando aqui por mim, não estou falando pelo Jair, não estou falando pela família Bolsonaro, minha, Flávio Bolsonaro, com tudo que está acontecendo, do sistema reagindo contra essa força, essa potência, essa muralha política que é o Bolsonaro, que cada vez mais é sim uma ameaça, mas para esse sistema. Ele não é ameaça para o povo, ele não é ameaça para a democracia,
Ele não é ameaça para a imprensa. O Lula fala claramente que vai regulamentar a imprensa. Ele usa a expressão bonita, né? Vou democratizar a mídia. Ele quer censurar. E a ameaça é o Bolsonaro. A pessoa que, né, respeita a imunidade parlamentar. Por isso, lá atrás, ele entendeu que era embaixo com a Maria do Rosário e não a processou. Sendo coerente, até quando ele se prejudica com isso, mas mantém a sua coerência. Mas eu vejo aí até algumas pessoas falando que o Lula só não está preso ainda porque há uma preocupação com a grande comoção social que pode acontecer, né, com a sua prisão. E é claro que a decretação da sua prisão é coerente com a história dele, da história do PT, que chegou ao poder com a mentira, que roubou até não querer mais, vão ter que responder por isso, e ele quer usar isso como se fosse um artifício. Estão querendo me tirar do jogo político. Ele usa essa narrativa. Então, o que a gente ouve é que ele até agora não teria sido preso porque há um receio do que o que aconteceria com o Brasil, enfim, não sei se é isso, né, mas é o que pelo menos está na boca do povo aí. Então eu pergunto, né, será que esse raciocínio também, né, vai ser levado em consideração com relação ao Bolsonaro? Será que alguém duvida, né, que uma pessoa que está com mais de 20% das intenções de voto para a presidência no ano que vem não tem apoio popular? E aqui não é nenhuma ameaça, nada disso, tá? Estou querendo dizer o seguinte: não calarão Bolsonaro. Podem fazer o que quiserem. Ele é assim. Ele é deputado e se reelegeu para o seu 7º mandato sendo dessa forma, uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não está na sacanagem, que não tem rabo preso, que se tivesse já estava ferrado, estava condenado já há muito tempo. Então fazem um esforço danado, relativizam um instrumento importante para o equilíbrio entre os poderes e para a própria democracia, que é o Instituto da Imunidade Parlamentar, que um deputado, um senador tem para se expressar, para emitir a sua opinião sem ser perseguido por isso. E é exatamente o que está acontecendo. O Jair está sendo um perseguido político por simplesmente ameaçar os interesses de muita gente. Mas ele não vai mudar. Para desespero de muitas pessoas, ele segue crescendo, onde ele vai recebido literalmente nos braços do povo. Você pode ver que a gente nem impulsiona publicações nas redes sociais, porque há uma empatia, uma expectativa, uma esperança voluntária de todo mundo, que replica aí as centenas, aos milhares, alcançando milhões de visualizações as fotos com o Jair. E esse sentimento não adianta, que não tem sistema que vá conseguir botar freio. Então a gente o Jair vai recorrer, né, dessa decisão, obviamente uma decisão absurda, né, a relatora, né, coincidentemente, né, vamos acreditar que foi uma coincidência, caiu a relatoria na mão de uma ministra no STJ, mas todo mundo ignora que quem deu início a todo o embate foi a deputada, quem o xingou de estuprador, que é talvez o crime mais nojento, mais bárbaro que uma pessoa possa cometer, e acusando um pai de família, o pai de uma menina, o avô de 2 meninas, de ser estuprador. Quem entende que ele não tem o direito de se indignar e reagir daquela forma, né, certamente não é imparcial para fazer essa interpretação equivocada com relação à postura dele. Então, pessoal, só para trazer esse desabafo para todos vocês, tranquilizar, né, porque isso jamais, né, vai impedir a candidatura do Jair Bolsonaro. Essa decisão do STJ é uma decisão da esfera civil, né, que ainda vai ter um recurso, enfim, e não tem nenhum reflexo na questão política. E em relação ao processo, a queixa-crime, né, que ele está respondendo lá, e o processo movido também pela deputada contra ele, no STF, também não há nenhum risco dele, no nosso entendimento, de ele não estar com a sua candidatura inviabilizada. Tanto se ele for condenado a pena máxima num caso desse, né, que já seria o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo, a pena máxima não impediria de concorrer, porque a acusação do suposto crime que ele está respondendo não está previsto na lei do ficha limpa. Então, por essa lei, isso não viabilizaria a sua candidatura. E com relação à lei eleitoral,
a sua candidatura só seria impedida se ele, durante ali o processo eleitoral, ele estivesse cumprindo a pena a qual ele foi condenado. Então, primeiro, que a gente acha que esse processo nem vai ser julgado tão cedo, e segundo, que se for julgado, a gente não tem a menor dúvida de que, com a comoção social, com a demonstração de indignação de todos nós e vocês que são a nossa verdadeira força, o Supremo vai cumprir a Constituição, vai garantir o direito ao deputado Bolsonaro, e eu acho que eles não vão querer pagar para ver tirar um candidato à presidência na covardia, com base em uma sacanagem de concorrer à presidência desse país, se assim Deus quiser, e se assim o nosso futuro partido entender também, já que ele se coloca ainda como um pré-candidato e não pode falar que é candidato à presidência da República. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a audiência de todos vocês, tranquilizá-los, né, de que o Jair, né, não tem a menor possibilidade dele não, se assim o partido decidir, ele concorrer à presidência no ano que vem, se for o caso. E a gente acredita sinceramente, né, que essa canalice, esses absurdos têm um limite. Ninguém pode ser condenado, um deputado não pode ser condenado a nada com base no embate, ainda mais quando ele não deu motivo para isso, quando ele estava reagindo a um xingamento, de ter sido xingado de estuprador. Não é possível que ministros do STF não tenham um mínimo de bom senso e respeito à Constituição para entender dessa forma. Não tem como entender diferente. Com toda a pressão que houve, o ministro Luiz Fux lá sendo procurado, né, por militantes aí simpáticos à deputada, das causas lá que ela defende, para pegar o caso dele como uma referência para daqui para frente, né, a questão do Bolsonaro vai ser um marco na questão da imunidade parlamentar, né, e lembrando que o MPF, que é o autor da queixa-crime, ele só viabilizou essa queixa-crime no momento que o Janot estava viajando para o exterior. Ele estava aqui respondendo pelo MPF a procuradora-geral Ela Vieco, aquela que foi flagrada algumas semanas depois, com a faixa fora Temer, ou seja, fazendo política, fazendo militância, mesmo sendo aí a responsável por um órgão tão importante quanto o Ministério Público Federal. Mas esse pessoal não tem escrúpulos, né? Esse pessoal não está nem aí por o que os outros pensam, eles interpretam a lei da forma como eles querem, e infelizmente é isso que a gente está vendo acontecer aqui, tá? Mas tenho certeza, obrigado Yoshua pela audiência, meu amigo, tenho certeza que Deus está com a gente. Se não tivesse, o Jair jamais estaria onde está, ele jamais teria tantas, realmente eu falo o seguinte para ele: porra, pai, tu tem virado para a lua, porque a quantidade de situações, né, que você já se envolveu peitando as pessoas para manter o seu ponto de vista, para mostrar a sua coerência, e até agora né, você não ter sofrido nenhuma sanção desse sistema que você tanto incomoda, é porque você, né, não está aí por acaso. E a gente acredita muito nisso. A gente acredita também nessa grande força que todos vocês dão para nós. Isso aqui também serve para uma reflexão, né, pessoal? Antes de encerrar essa live, é óbvio que a gente toma as medidas jurídicas que estão ao nosso alcance, processando as pessoas que nos xingam aí de racista, homofóbico, nazista, estuprador. A gente toma essas medidas, a justiça ela é lenta, mas a gente acredita que daqui a pouco as decisões vão começar a aparecer, favoráveis, obviamente, a nós. Então a gente tem que acreditar nisso, mas infelizmente o judiciário tem algumas pessoas, né, que não tem a devida isenção para apreciar alguns casos em que o autor dessa ação é o Bolsonaro, e acham que estão ali fazendo militância e acabam ignorando o direito, excelente direito, que o Jair tem nessas ações que nós estamos ajuizando, e podem acabar revertendo a situação contra o Jair. Então até isso a gente tem que pesar na hora de ajuizar alguma ação, mas a gente toma as medidas necessárias, mas quero que todos entendam o contexto do cenário que nós estamos lutando. E a gente só está nisso, só acredita que tem chance de vencer todas essas covardias, porque temos vocês ao nosso lado. Vocês são a nossa esperança, vocês são a nossa força, a nossa retaguarda.
É dessa forma que a gente enxerga ir para a briga de peito aberto de frente para trocar soco com esse sistema corrupto, viciado, mas que tem que ter algum ponto de inflexão o nosso país, para começar a mudar. O Jair sempre fala que ele não é salvador da pátria, longe disso, ele é o primeiro a reconhecer isso, é o primeiro a reconhecer que não é um profundo entendedor de todos os assuntos, mas eu desafio qualquer um a mostrar uma outra pessoa que tem a independência política que tem o Jair, que tem o coração verde e amarelo como ele e que não tem apego a cargo nenhum, que está numa missão, ele, repito, acredita que não está ali por acaso, sem dúvida alguma tem o dedinho de Papai do Céu nisso tudo, e o futuro a ele pertence, nós vamos ver, tá? Mas precisamos e contamos muito com a força, né, com as orações, as rezas e qualquer outra coisa, né, que nos tragam aí bons fluidos, boas energias para a gente continuar firme e forte nessa batida aqui. Valeu, galera! Tamo junto, um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu!